Amém. Vou convidar o Mateus para fazer a oração, para o início desse culto. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos neste domingo para te adorar, para aprender um pouco mais de ti, Senhor. O Senhor abençoe a nossa semana, o nosso dia a dia, e esteja sempre conosco em todos os momentos. Em nome de Jesus, amém. Amém. E eu vou convidar o Mateus, já que temos ele por alguns minutos. Vamos cantar Rude Cruz, que é um hino que você gosta bastante, todos nós gostamos. Se quiser vir aqui na frente cantar junto. Amém. A mensagem mais importante, a mensagem da cruz. Existem políticos, existem vertentes políticas que nos acusam de sermos aqueles que segregam pessoas,
aqueles que têm discriminação com pessoa que pensa A, que pensa B, que faz não sei o quê, sendo que nós seguimos a Bíblia, nós temos a Bíblia assim como regra de fé e prática, e sim, tem coisas na Bíblia que são pecados descritos, proibidos, que Deus nos aconselha através de seus profetas, de dos escritores da Bíblia. Mas nós reconhecemos que todos nós, da igreja, fora da igreja, nós temos o mesmo valor, qualquer um de nós. Não importa se a tua carteira está cheia de dinheiro, não importa se a tua carteira está vazia, não importa se você é famoso, não importa se você é um desconhecido que mora num lugar difícil. Ao pé da cruz, todos somos iguais. A diferença que nós aqui, crentes e salvos em Cristo, é que nós aceitamos a graça de Deus e nós nos submetemos a ela. A graça de Deus alcança a todos, a todos. Isso é chamado teologicamente de graça comum. Mas o que nós compartilhamos aqui, o que nós queremos que toda criatura e que todas as pessoas saibam, é que Deus as ama, que Deus enviou seu Filho Jesus, Deus Filho veio e morreu na cruz por cada um de nós e por cada ser humano que está perdido, sem direção. E o convite da última música, venha Jesus Cristo e venha aproveitar da vida além do rio, né? Que metaforicamente na Bíblia aparece além do Rio Jordão, que é uma metáfora para a terra prometida, que é a nova Jerusalém que todos nós aguardamos. Então é um convite para você também que não conhece Jesus ou que não conheceu a Cristo verdadeiramente. Venha a Jesus Cristo e nos ajoelhemos e nos curvemos para o sacrifício de Cristo e vamos estar ao pé da cruz para que quando descansarmos, quando morrermos, quando nos formos desta vida, nos encontremos todos no céu, aproveitando de eterna alegria com o Senhor Jesus. Amém? Quero estar ao pé da cruz.
estará lá comigo? Amém. Podemos ter certeza de que estaremos lá? Falar com essa confiança toda que eu falei aqui agora? Existem vertentes teológicas que acreditam que não, né? Que quando nos tornamos filhos, que é uma linguagem paulina isso, nos tornar filhos por adoção, nos tornar filhos de Deus, pertencentes à família de Deus. Existem vertentes teológicas que acreditam que você pode deixar de ser da família de Deus, voltar a ser da família de Deus, ter o nome no livro da vida, daí apaga com a borrachinha, daí tá de novo, daí apaga de novo, né? Eu estou fazendo um argumento de exagero, mas existe esse tipo de mentalidade onde você perde a sua salvação conforme, se você der uma escorregada, se você pecar contra Deus, você perde a sua salvação. A Bíblia ela ensina um pouco diferente disso. Ela nos dá a certeza da nossa salvação, porque um dos argumentos que a Bíblia traz é lá em Hebreus, onde se diz que quando nos convertemos, nós não podemos, quando nós nos convertemos, quando nós pecamos novamente, não dá para se converter novamente, porque você estaria vilipendiando, expondo Cristo ao vitupério, é o termo que está lá. Nós pregamos regeneração. Essa é a diferença de uma religião qualquer, onde você segue passos para alcançar a Deus, mas nós pregamos uma salvação monergista, uma salvação que depende de Deus. Apenas Deus nos salva. Nós nos entregamos inteiramente à vontade de Deus. E quando aceitamos a Deus, existe um ato, que é o ato da justificação de Deus. E durante a nossa vida, nós estamos num processo de santificação. O que é esse processo de santificação? Nós estamos numa determinada condição, ali no começo da fé, quando somos novos na fé, neófitos, e conforme o processo de santificação vai acontecendo, nós estamos conversando com Deus, tendo relacionamento com Deus, criando raízes, fortalecendo a nossa fé. Mas nós não perdemos a salvação. Se você sente que se converteu e perdeu a fé, e se converteu de novo e perdeu a fé, e se converteu de novo e perdeu a fé, a verdade é que você nunca foi regenerado, nunca foi feito nova criatura. Ore para Deus, peça: Deus, eu preciso ser regenerado, eu preciso de uma nova vida, eu preciso de um novo coração. E peço ao Senhor um coração que agrade a Ele. Amém? Quando entramos para a família de Deus, nós nos tornamos filhos. Deus enviou seu Filho unigênito, o único Filho dele, para morrer pelos nossos pecados e pagar a pena dos nossos pecados. Essa é a mensagem da cruz. E Deus manda seu Filho unigênito
e Cristo passa a ser o filho primogênito. Conforme está escrito em Hebreus, o filho unigênito se torna filho primogênito, porque ele está nos chamando para pertencer à família de Deus. Então Cristo é o primeiro filho de uma grande família chamada Igreja. Cristo é o cabeça e nós somos os agraciados, os que foram alcançados pela graça de Deus. Amém? Me
nos preparando agora para ouvir a mensagem, nada teria valido, nada que Cristo fez, nada da obra de Cristo, a sua morte, o seu sacrifício, e muito menos os milagres teriam valido de nada, nada, absolutamente nada, se Cristo tivesse morrido e permanecido na tumba. Não teria valido nada, nada, nada. Nós amamos a mensagem da cruz porque Deus não está morto. Ao contrário do que dizem filósofos modernos, Nietzsche, e entre outros da escola nietzschiana, Deus não está morto. Deus não fracassou. E Deus, Ele é tão grande e tão piedoso que Ele está até hoje enviando cada um de nós para dar testemunho disso daqui. Que o Senhor Jesus não está pendurado no madeiro, não está dentro de uma tumba. Cristo ressuscitou. Por causa da sua ressurreição, nós podemos ter a certeza das promessas de Deus, que elas se cumprem, que elas vão se cumprir. E a promessa que nós aguardamos e nós ansiamos até que Ele venha, até que Ele venha. Ansiamos pela volta de Cristo, onde toda a igreja, todos os salvos estaremos em perfeita harmonia, em comunhão, adorando o Senhor dos Senhores. É o
pastor para ministrar a palavra neste momento. Boa noite, irmãos. Nós estávamos no escuro, né? Muito bem. Hoje, eu estava ali olhando os irmãos, né? Sentado lá na última cadeira, percebendo assim a ausência de alguns irmãos, né? A presença de outros irmãos. E me veio um texto na Bíblia, que está em Hebreus, eu vou ler, depois eu comento. Hebreus no capítulo 11, que diz assim, 11, versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. No versículo 25 do capítulo 10, eu falei 11, né? Capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Em algumas traduções está não deixando a sua congregação. Congregar é se unir. Então existe um preceito bíblico que nós devemos estar reunidos como igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. É chamada o corpo místico na terra, né? Então, o Romildo, por exemplo, no domingo passado, ele estava enfermo, né? Não estava bem, conversei com ele, teve um motivo justo, mas quando ele não vem é como se faltasse um pedaço do corpo, né? E aquilo dói. Ou quando uma família falta, dói. O Carlos, né? Quando a gente não vê o Carlos ali, está faltando um pedaço, né? Como é importante estarmos reunidos e como isso faz a igreja crescer. Sabe por quê? Porque vem o visitante e ele vê os irmãos aqui em comunhão, né? Então hoje nós sentimos falta de alguns irmãos e está doendo, né? Poxa, seria bom que estivessem. Então é importante fazermos o pacto de estarmos presentes em todos os cultos, em todas as atividades, exceto por motivos, né, de força maior. Muitos têm turnos, né, que precisam trabalhar, isso é justo, ou por uma enfermidade, né? Mas, na medida do possível, o corpo de Cristo reunido, porque existe um elemento na nossa união que faz com que o visitante, quando chega e vê aquele grupo, ele queira interagir e continuar ali. Quando chega o visitante e vê muitas cadeiras vazias, ele pensa, mas por que será que o próprio povo da igreja não participa, né? E daí ele pensa assim, não sei, não é isso? Agora, o principal motivo é porque é alimento. Tem uma metáfora que é usada pelos antigos, que acho que todos já ouviram falar, que a brasa longe do braseiro ali, ela se esfria, ela se apaga, e é verdade. É importante estarmos reunidos juntos, né? Então essa é a primeira palavra e tem a base bíblica, né? Não deixando o quê? De congregar. Congregação é o grupo junto, né? Não deixando a nossa congregação, estarmos juntos, congregando, adorando a Deus. Essa é a primeira palavra de hoje. A segunda palavra é desse envelopinho aqui, ó. Raramente eu faço isso, os irmãos já são testemunhas, porque já me conhecem há tantos anos, mas hoje eu vou pedir aos irmãos, em nome de Jesus, que nos ajudem com uma oferta especial. Não sei se os irmãos perceberam, mas nós estamos cantando aqui sem os microfones, né? Por quê? Porque estragaram. E precisamos comprar, eu acredito que são os cabos, né? Precisamos comprar cabos novos para os microfones, precisamos fazer uma manutenção aqui, porque o grupo de louvor é um grupo assim tão bem preparado, como é importante ele ter, né? Eles terem o equipamento para poderem assim louvar a Deus. Então esse envelopinho aqui branco, que é diferente do envelope de dízimos, o irmão pode pegar depois e levar para casa, orar, pedir a direção de Deus
e pode contribuir, e o valor que aqui estiver será usado para manutenção aqui dos microfones, das guitarras, né, dos instrumentos, e também para mais uma coisa. Nós precisamos colocar o nome da igreja aqui na frente. Depois que nós fizemos a reforma, Deus nos abençoou, que nós tivemos condições de fazer a reforma, né? Nós não temos mais a placa da igreja. E eu fiz o orçamento para nós colocarmos Igreja Batista, Logos, né? Depois colocarmos os horários ali na frente e colarmos, né, as letras. E só as letras, elas ficam em R$450. Só que elas precisam ser pintadas, né? Então nós teremos um gasto com pintura, com silicone para colarmos as letras. E mais o que? Acho que é isso. Então provavelmente ficará em torno de R$600, R$700. Então o irmão pode chegar em casa e orar também pensando nos microfones e pensando na fachada da igreja, para que possam as pessoas passar na rua e possam ver que ali ainda funciona o trabalho aqui, né? Porque muitos perguntam, mas a igreja está funcionando lá? Eu falo, tá sim, é que eu não vejo mais o nome, né? Porque desde a reforma nós não fizemos isso. Então eu quero convocar os irmãos que nos ajudem, né? Com o que puderem, nesses envelopinhos, né? Esse é o segundo aviso. Terceiro aviso, logo, logo nós teremos uma rifa aqui na igreja. Nossa, hoje eu estou falando de dinheiro, nunca falo, né? Mas essa rifa será por um bom motivo. Então, quando a irmã Rosângela passar, né, com essa rifa ou contactar os irmãos, comprem 1, 2, 3, 5 números, não sei se é número ou se é nome, porque será revertido para algo que todos iremos participar, né? Depois ela vai fazer o convite, mas é importante que os irmãos, então, comprem essa rifa, tá? E para assim nós podermos fazer algo bem bonito, né? Brevemente, será dia 25, né? Então essa rifa será revertida para essa festa. Mas para igrejas, tanto o letreiro quanto os microfones, os irmãos podem contribuir pegando esse envelope e orando ao Senhor e pedindo a direção do Senhor. Mais um aviso, antes de lermos o texto e meditarmos na palavra do Senhor, domingo que vem é o último domingo, né? De janeiro, é isso? Ou estou equivocado? Né? Então é o domingo da ceia do Senhor. E eu gostaria que todos estivessem participando da ceia do Senhor. A marca da igreja do Senhor Jesus na terra são as duas ordenanças, né? Quais são as ordenanças? Jesus, ele pegou toda a lei. Quantas leis tinham lá mesmo no Antigo Testamento? Tinha os 10 mandamentos, mas tinha muito mais, né? Tinha cerca de, 600, 800, não lembro o número exato, que eram preceitos que estavam colocados lá. Jesus substituiu por 2, né? Que seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E daí ele deixou 2 ordenanças. Então, as igrejas evangélicas, elas não têm sacramentos. A igreja católica tem 7 sacramentos, que seria uma forma de conferir graça à pessoa para ela ser salva através dos 7 sacramentos, que é batismo, crisma, primeira comunhão, então, até a extrema unção. Nós não cremos nisso, né? Em sacramentos. A igreja evangélica não tem nenhum sacramento. Isso é uma doutrina apócrifa, né? Mas Jesus, ele deixou 2 ordenanças. Então nós só temos 2 ordenanças. Quais são as ordenanças? Batismo e a ceia, exatamente, né? Foi o que Jesus deixou para nós. Então nós batizamos em nome de Jesus e nós participamos da ceia como não um sacramento,
mas como um memorial. Né? Sacramento e memorial, qual a diferença? O sacramento é quando o sacerdote abençoa o pão e o vinho, ou a hóstia, né, como é na Igreja Católica. O sacramento seria que aquilo se reveste de algum poder e a pessoa toma ou bebe aquilo e aquilo confere graça à pessoa. Graça para a salvação. Nós não cremos nisso. Nós cremos que Jesus, ele ensinou da seguinte forma, e Paulo depois descreveu de forma muito clara, que é um memorial. Fazer isso em memória de mim. Então o pão continua sendo pão, o cálice continua sendo cálice, o pão simboliza o corpo, o cálice simboliza o sangue, e quando a gente participa desses elementos, nós estamos recordando o sacrifício de Jesus até que ele venha. É assim que diz a palavra de Deus, né? E domingo, então, estaremos participando da ceia do Senhor, que é uma das ordenanças que Jesus deixou. E espero que logo nós possamos participar também, né? Novamente, de batismos, né? Que é uma ordenança também que o Senhor deixou. Porque o Senhor falou que nós devemos ir e batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que creem no Senhor, aqueles que entregam a vida ao Senhor. E o batismo é um testemunho público da morte e da ressurreição para uma nova vida. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 2. Êxodo, capítulo 3. Vamos começar pelo capítulo 3, tá? Daí nós vamos pensar um pouquinho sobre esse texto. Começamos a falar dele na sexta-feira, e nós vamos meditar um pouquinho mais sobre essa história belíssima da palavra de Deus. É Êxodo capítulo 3, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Vamos orar. Senhor, pedimos neste momento que o Senhor mesmo, através do Espírito Santo, esteja falando conosco, ó Deus, falando aos nossos corações, nos tocando com a sua palavra, ó Deus. Que o Senhor mesmo esteja andando no nosso meio, que o Senhor mesmo esteja iluminando a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos, Senhor, a Tua palavra. Toca-nos, ó Deus, toca-nos profundamente com a Tua santa palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Na sexta-feira, nós mencionamos um pouquinho sobre Moisés, né? Moisés, ele foi retirado do rio, por isso que o nome dele é Moisés, retirado do Nilo, né? Um colega meu da faculdade, ele falou assim, mas Moisés tem um nome egípcio. Moisés tem, porque Moisés é que nem Ramsés, ou, né, quando tem o Sés no final, indica um nome egípcio. E vocês dizem que ele era judeu,
E aí já se prova, daí ele mostrou lá, acho que uma revista super interessante, como nós, os cristãos, estávamos errados, porque Moisés, na verdade, era um egípcio. Daí eu falei para ele, ora, quando era um bebê foi colocado num bercinho lá, num lugarzinho para ir pelo rio Nilo. E foi a filha do faraó que viu, olhou, resgatou e deu um nome. Lógico que ela ia dar o nome egípcio, né? Que significa retirado do Nilo. Porque o nome egípcio tinha que ter o nome de algum deus. Certo? E não sei se os irmãos sabem que o Nilo é um deus egípcio, né? Na época, os egípcios adoravam muitos deuses. Dentre eles, adoravam o rio. Então, Moisés tinha o nome de um deus egípcio, Nilo. Porque ele foi dali retirado. E tinha o nome egípcio porque ele foi levado para o palácio. Muito embora tivesse tido o privilégio de ser educado pela sua própria mãe, como escrava, mas ele estava sendo preparado para ser faraó. Tanto que ele estudou tudo que havia de melhor no Egito. Moisés estudou botânica, Moisés estudou direito, Moisés estudou medicina, tudo aquilo que fazia parte da ciência da sua época. Moisés, desde pequenininho, foi estudando. E ele era uma pessoa hiper preparada. E eu comentei com os irmãos que, mesmo ele estando sendo preparado para ser um grande líder, ele fez não fale, ele fez uma burrada. O que ele fez? Um dia ele estava andando ali e viu um hebreu sendo maltratado por um egípcio. E ele olhou, ficou indignado. Vamos ler o texto, está no capítulo 2, no versículo 11, diz assim, todos encontraram? Êxodo 2, 11, diz assim, certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também o egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados, e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Olha só o que Moisés fez. Daquele momento em diante, a vida dele deu uma guinada de 180 graus. Por quê? Porque ele havia matado um egípcio, matado um cidadão de uma potência mundial. E ele escondeu aquele cadáver na areia, imaginando que ninguém iria denunciá-lo ou teria visto. Ele fez um pecado terrível, tirando aquela vida. E aquela burrada que ele fez comprometeu toda a sua expectativa em relação ao futuro. Ele teve que fugir, ele teve que se esconder, ele teve que ir lá para o deserto de Midian. Porque quando descobriram o que ele havia feito, a vida dele, a partir daquele momento, estava destruída. Sabe, a gente às vezes faz burradas na vida, né? E uma das coisas que a Bíblia, eu admiro a palavra de Deus, que a palavra de Deus não esconde os pecados de ninguém. Deus trata os pecados objetivamente. Moisés, grande homem de Deus, pecou, cometeu um homicídio, teve que fugir. Qual outro grande homem que pecou? Davi cometeu adultério, cometeu homicídio, pecou diante de Deus. Diversos outros homens. E aquilo que parecia ser o fim para Moisés, Deus, ainda assim, tinha olhado para aquele homem, desde o ventre, desde que ele estava no útero materno, e o havia escolhido. E aprove a Deus
restaurar. Porque, na verdade, isso é a história de todos nós. Todos nós somos o quê? Pecadores. Todos nós acometemos erros terríveis. Todos nós afrontamos a Deus. Todos nós já fizemos algo do qual nós nos envergonhamos. Todos nós, se olharmos o interior do nosso ser, vamos encontrar coisas que aos olhos de Deus são afrontosas. E essa história de Moisés é a história também de como Deus é misericordioso e como Ele restaura. Não importa o tamanho do pecado que o homem, que a mulher tenha cometido, ali não é o fim da jornada, mas ali pode ser o começo da restauração. Moisés havia matado aquele homem, e Moisés então passou a viver, fugindo do Egito, a fase do pecado oculto. Lembra? Ele matou e ele fez o quê? Enterrou, né? Talvez muitos de nós aqui ainda tenhamos pecados enterrados em algum lugar do nosso passado. Pecados não confessados. Pecados que estão ali ocultos muitas vezes aos homens, mas jamais ocultos a Deus. E esses pecados precisam ser tratados. Esses pecados precisam ser perdoados. Esses pecados precisam ser olhados de frente e colocados diante do altar do Senhor. São pecados que necessitam do sangue do Cordeiro para lavar, para purificar, para santificar o homem diante de Deus. E Moisés carregou aquilo consigo, na sua fuga do Egito. E ele vai para o deserto. Quando ele chega no deserto de Midian, ele senta-se perto de um poço, vem umas moças pegar água, e daí tem os pastores que querem impedir aquelas moças de pegar água, e ele vai e se mete no meio lá e diz assim, não, e defende as moças. E quando aquelas moças chegam em casa, o pai delas, chamado Jetro, diz assim, vocês chegaram mais cedo, teve um jovem que nos ajudou, cadê esse jovem? É este. E apresenta Moisés, e ali Deus já está preparando uma família para Moisés. Ele se casa com quem mesmo? Com Zípora, filha de Jetro, que também é conhecido como... Deixa eu ver o nome dele aqui, né? Porque às vezes a gente fala Jetro e daí as pessoas, mas não é Reuel. Na verdade, são esses dois nomes do sogro de Moisés. E ali ele se torna pastor das ovelhas do sogro. Eu até brinquei, a pior coisa para uma pessoa é trabalhar para o sogro, né? Imagine. E o que acontece ali naquela situação? Ele, que tinha tudo, todo o estudo da medicina, do direito da sua época, né? Da botânica, de toda a ciência do Egito. Ele era um gestor, né, Fernanda? Um administrador, cara preparado para ser rei, e Deus pega ele e diz, olha, você está preparado para tudo, mas agora eu vou te preparar para ser meu servo. Sabe, muitas vezes Deus tem que derrubar o indivíduo até a situação aparentemente mais baixa. Uma pessoa hiper preparada, se colocando na condição de um pastor de ovelhas.
E Deus assim vai moldando o caráter daquele líder, porque aquele líder precisava ser transformado. Sabe, aqui a gente aprende que você pode ter toda a cultura do mundo, você pode ter toda a capacidade do mundo, você pode ter todo o preparo do mundo, mas se você não teve ainda o preparo feito pelas mãos do Senhor, se você ainda não foi moldado pelo Senhor, que você ainda tem pecados escondidos lá na areia, enterrados, se você ainda não tomou aquela posição firme diante do Senhor, você ainda não está preparado para ser usado pelo Senhor. Quanto tempo demorou para que Moisés pudesse ser usado por Deus? Os irmãos sabem? A vida de Moisés se divide em 3 partes. 40 anos no palácio, no Egito. Né? 40 anos. Acho que é mais do que a maioria tem aqui, né? Daí ele foge, e são mais 40 anos no deserto. De Midian, né? Apacentando as ovelhas do sogro. Com quantos anos Moisés começou mesmo o seu ministério? Com 80 anos. Ministério que durou mais 40 anos. Até ele morrer, no final do seu ministério, passar o bastão para Josué e ser enterrado pelo próprio Deus. Porque a Bíblia diz o quê? Que Moisés, daí para que não reste dúvida para os irmãos, a Bíblia fala que Moisés morreu, tá? Tem gente que acha que Moisés não morreu. Moisés morreu e o próprio Deus o enterrou. E ainda no livro de Judas, lá no Novo Testamento, é confirmado que Moisés morreu porque o diabo estava lutando para conseguir o corpo de Moisés, o corpo de Moisés. Possivelmente para colocá-lo como objeto de adoração, né, daquele povo, porque Moisés era o maior profeta levantado entre os judeus, e teve até uma comparação ali, porque a promessa que aparece no Antigo Testamento, que Deus levantaria um profeta igual Moisés, que seria o Salvador, né? Que viria um dia, e veio muito tempo depois. Mas Moisés precisava ser trabalhado e preparado. E eu gosto, vamos ler lá no capítulo 3, como é que foi esse preparo. Então tem a fase do pecado escondido. Se você estiver nessa fase do pecado escondido, pode desenterrar esse pecado e colocar diante de Deus, porque Deus sabe. Você pode esconder de todo mundo, mas Deus sabe, e isso precisa ser tratado. Mas daí tem esse daqui, no versículo, no capítulo 3, versículo 1, diz que Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, chegou a Horebe, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. É interessante o jeito que Deus trabalhou com Moisés nessa fase, que é a fase da restauração, porque Deus, ele chamou a atenção de Moisés. Deus criou algo inusitado e Moisés estava passando e Moisés olhou, ficou atento, percebeu que aquela sarça ardia em fogo, mas não se consumia, era algo estranho, e ele ficou impressionado e pensou, eu vou mais perto para ver o que está acontecendo. Deus chamou a atenção de Moisés.
Sabe? Deus pega e faz algo para chamar a atenção, para que você se desperte para Deus, para que você pegue e se mova na direção de Deus. As coisas que acontecem na sua vida, muitas vezes, são situações em que Deus está chamando a sua atenção. E você pode simplesmente ignorar. Você pode simplesmente fazer de conta que não é contigo. E Deus está dizendo assim, ó, venha lá, eu estou aqui, ó, venha para perto de mim. E sabe que tem gente que ignora. Talvez nesse exato momento Deus esteja te chamando a tua atenção, com alguma situação, dizendo, olha, eu estou aqui. A iniciativa é de Deus, mas os passos foram os passos de Moisés, e ele disse assim, porque a sarça não se queima, vou ver isso de perto. E diz a palavra de Deus que o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Tem duas formas de você viver a sua vida, distante de Deus ou próximo de Deus. Moisés se aproximou quando Deus lhe chamou a atenção com aquela sarça. E a única forma de você ser restaurado é se você se aproximar. No começo do culto eu falei, venham para a igreja, não abandonem a congregação, participe, se aproxime do lugar onde a palavra de Deus é proclamada, se aproxime do lugar onde nós oramos ao Senhor juntos, se aproxime do lugar onde a gente pode se edificar uns aos outros, venha! E quando Moisés se aproxima daquele lugar, a palavra de Deus diz que vendo Deus, que Moisés se aproximava, Deus o chamou, lá do meio da sarça, está no versículo 4, né? Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu o Senhor. E daí Deus falou assim, então disse Deus, não se aproxime. Me diga uma coisa, é para se aproximar ou não é para se aproximar? Deus chama atenção, tem a sarça queimando, tem o anjo, tem o Senhor. E Moisés vê, e Moisés começa a se aproximar. E quando ele vai se aproximando, Deus diz assim, Moisés, Moisés, não se aproxime. É para se aproximar ou não é para se aproximar? Mas Deus quer que a gente se aproxime. Sabe qual que é o problema? É que existe uma tensão aí, sabe? É uma tensão que Moisés cometeu esse pecado muito tempo depois. Esse erro. Que é, nós, crentes, nós vivemos numa tensão. Deus nos ama, certo? Deus nos acolhe, certo? Deus nos chama, certo? Nós somos filhinhos, certo? De Deus. Mas a gente pode chegar e pular no colo de Deus e bater na cabeça dele. Sabe, existe uma tensão. Havia uma rocha e Deus falou assim, a rocha representava Cristo, tá? Deus falou assim para Moisés, muito tempo depois, toque na rocha, porque o povo quer água, e sairia água da rocha, era para tocar. O que ele fez? Ele bateu. E culto tem essa característica, sabe? Tem igrejas aí que dizem para o povo assim, na hora do culto, arrebentem a rocha. O que seria isso? É uma irreverência. É um tal de pular no colinho do papai. É um tal de gritar, de espernear, de se jogar. Porque afinal são filhinhos do papai.
E Deus está dizendo assim, opa, venha sim, mas seja reverente, tá? Seja cuidadoso, guarda os teus pés quando entrares na presença de Deus, porque Deus é santo, santo, santo. Isaías, ele teve a oportunidade de ver o trono de Deus, e quando ele viu o trono de Deus, ele viu os serafins, ele viu o louvor contínuo que dizia santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele viu as orlas das vestes do Senhor enchendo o templo e a fumaça da santidade da presença de Deus. Isaías viu. E daí ele correu e se jogou no colo do rei. Não? O que ele fez? Ele disse, ai de mim, pecador, um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Irmãos, estão percebendo a diferença? Nós vivemos hoje, infelizmente, uma época em que isso tem havido um descuido na reverência no culto. Um descuido. Porque nós devemos chegar com inteira certeza de fé, mas com muito temor e tremor. Com absoluta certeza que somos recebidos, mas com o sentimento interior de que aquele que nos recebe é santo. E nós somos pecadores. Por isso que a oração é algo assim tremendo. Porque ao mesmo tempo que você está ali como alguém que tem intimidade com Deus, você tem aquele sentimento também de que você só está ali pela graça de Deus e que Ele só te recebe porque Ele te ama. Mas que nem por isso você tem que ser atrevido com Deus. Deus chamou a atenção de Moisés, e Moisés se aproximou da sarça e Deus falou, não se aproxime, tirei sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Quando eu aprendi isso aqui, eu fiquei muito chocado, né? Porque quando Deus falou para tirar as sandálias dos pés, que aquele lugar ali era santo, as sandálias, elas identificavam de qual povo o indivíduo era. Que tinha sandália que era de egípcio, tinha sandália que era de filisteu, cada povo tinha uma maneira de fazer aquilo de forma diferente, né? Era um trabalho manual com características diferentes. É como nós vemos no Brasil, às vezes nós conhecemos um calçado, uma roupa, uma sandália pelo estilo, e daí nós sabemos que é de determinada região. E Moisés estava ainda com as sandálias egípcias, ele estava ainda com o estilo de vida egípcio, ele estava ainda caminhando naqueles caminhos de uma forma e com o pensamento do seu antigo povo. Ele trazia consigo ainda aquela dor das coisas que ele havia praticado no Egito. E Deus diz, olha, agora que você se aproxima de mim, você tem que se despir do passado. Você tem que arrancar as sandálias dos seus pés e toda aquela poeira que você traz
nas memórias da sua existência, tem que ser deixadas agora de lado, porque eu quero trabalhar no seu interior, na sua vida, no seu coração, na sua alma. Você não pode ser o mesmo. Você agora faz parte de um novo povo. Você agora faz parte de uma nova família. Você agora, todos aqueles vícios que você tinha, você tem que jogar fora. Tudo aquilo que te amarrava e te causava dor no coração, arranca e joga fora. Tira as sandálias e vem para perto de mim. Porque este é um lugar santo e é em santidade que você se aproxima de Deus. Essa santidade, ela só pode ser conquistada por um ato da soberania de Deus. A Bíblia diz que mesmo que a gente se lave com salitre, alguém já ouviu falar de salitre aqui? É uma espécie de uma soda, sabe? O profeta Jeremias, Deus, ele usa o profeta para dizer para aquele povo, olha, não adianta se lavar com salitre, porque a mancha da tua iniquidade vai permanecer em você. Não adianta você querer mudar a sua pele, porque sequer o etíope ou o leopardo consegue retirar as marcas da sua pele. Você só muda se você tiver um encontro com Deus. Preceitos humanos não transformam, religião não transforma, penitência não transforma, toda a capacidade que você tem nos estudos não te transforma. A sua vida só é transformada mediante o encontro com Deus. E você tem que ser lavado inteiramente com sangue do Cordeiro. Que no Antigo Testamento era representado por aqueles animais que eram sacrificados. Mas ali estava a ideia de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Se você não arrancar as sandálias do pé, se você não se humilhar, se você não se dobrar diante de Deus, o seu pecado vai ficar encalacrado na sua alma por toda a eternidade. Mas se você tiver um encontro com Jesus, um encontro com Deus, e você se arrancando do seu corpo as marcas do teu passado, pelo arrependimento e fé, se você fizer isso, aí sim a sua vida pode ser verdadeiramente transformada. Irmãos, conversão não tem outro jeito, sabe? A Bíblia fala que existe só um caminho, a Bíblia fala que existe uma porta, que essa porta é estreita, que essa porta é Jesus, que Jesus é a porta do aprisco, que quem não passar por ele não tem jeito. Só tem um caminho, só tem um jeito, é Jesus. Ou você tem um encontro com Jesus onde você se submete completamente, ou não tem jeito. Legalismo, religiosidade, vaidade, orgulho, estudos, títulos, dinheiro, nada vai resolver. Passar pela porta. Tem até alguns que dizem que a porta do céu, ela é bem baixinha e estreitinha. Você sabe por quê? Você vai ter que... isso daqui é só uma metáfora, tá? Você vai ter que passar por ali, só você. As cargas têm que ficar, os pecados têm que ficar, as boas obras têm que ficar para trás. Você entra só pela misericórdia e clamando por um nome, que é o nome de Jesus, que é o único que pode salvar. Moisés chega lá diante do Senhor e o Senhor diz, arranca as sandálias, lugar que pisa é terra santa. E daí, a terceira fase é o chamado de Deus. Deus diz assim, olha, eu vi que meu povo lá
está sofrendo. Deus fala para Moisés. O povo está como escravo. E no versículo 10, o que Deus diz para Moisés? Capítulo 3, versículo 10. Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Irmãos, todo mundo que se converteu vai ter um chamado, tá? E se você não está obedecendo o teu chamado, você está em pecado. Deus te chama para alguma coisa, para a obra de Deus, para fazer na igreja do Senhor, para fazer nesse mundo. Moisés foi chamado ali. E o chamado de Moisés é terrível, né? Porque o Egito era uma potência mundial. E Moisés era o quê? Um fugitivo. Que havia matado um egípcio. E que morava no deserto. E qual foi a ordem de Deus? Vai lá e fale com o faraó. E diga, Deus mandou eu vir para libertar esse povo. Esse povo que dava dinheiro, né? Esse povo que era escravo, esse povo que era condenado, esse povo que gemia, que sofria, que dava lucro para aquela nação. Imagine hoje, no Brasil, por exemplo, Deus levanta um profeta, um homem de Deus, talvez o mais desconhecido, como era Moisés, lá do deserto, um pastor de ovelhas, e diz, olha, vai lá diante do rei, do presidente, e diga, Deus mandou libertar o povo. Precisa ter fé? Moisés daí se depara com uma coisa, que está no versículo 11, ele diz assim, Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Foi bom ele dizer isso ou não? Foi, porque sabia que estava vivendo, né? Ele, Eu acho que era difícil, né? quando ele diz quem sou eu, às vezes eu fico surpreso assim com os ministros do evangelho moderno, né? Enquanto os ministros antigamente diziam assim, quem sou eu, Senhor? Para que o Senhor me mande a pregar. Porque se tem uma coisa que é difícil é pregar, irmãos. Porque quando você está pregando, você está dizendo que é Deus que está falando. E se não for Deus falando, você está mentindo. Se você estiver mentindo, você está em dívida com Deus, que está falando de Deus de forma vã, usando o nome de Deus em vão. Pecado, é um perjúrio. Antigamente, quando alguém era chamado para o ministério, ele relutava e chegava diante de Deus em pranto e dizia, Senhor, quem sou eu? O Senhor me chama. Hoje em dia, eu quero ir. Ah? Quem sou eu? Moisés falou. Quando ele falou isso, Deus já tinha trabalhado o coração dele, né? Porque todos os doutorados dele já tinham caído por terra. Todos os predicados daquele homem tinham caído por terra. Ele diz, quem sou eu? E o que Deus respondeu? Deus respondeu, eu sou. Quando você diz quem sou eu, Deus diz assim, ó, você realmente não tem condições, mas eu sou é quem vai contigo. Porque Moisés perguntou, mas Senhor, quando me perguntarem qual foi o Deus que me mandou, o que eu respondo? Daí Deus falou, eu sou. É o nome de Deus. Porque a diferença, essa é a diferença entre você ir em seu próprio nome e você ir debaixo da direção do eu sou.
Todo-Poderoso. Jesus, quando queria falar para os judeus que ele era Deus, o que ele dizia? Ele usava o nome de Deus, né? Ele dizia, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Eu sou a ressurreição. Se você não for em nome do Senhor, você está fadado ao fracasso. Moisés, ele disse, Senhor, mas eu sou gago, eu não sei falar, sou pesado de língua. Eles não vão acreditar em mim. Mas se você teve um encontro com o Senhor, a única coisa que você tem que fazer é obedecer. E para nós encerrarmos no capítulo 5, versículo 1 diz assim, depois disso Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram, assim diz o Senhor. Eles obedeceram. Eu queria, irmãos, encerrar perguntando a você, em qual fase você está? Você está na fase do pecado enterrado na areia? Foi aquela fase de Moisés enterrar o corpo do egípcio, que é quando a gente enterra os nossos pecados e recebemos as consequências disso na nossa vida. Ou você está na fase em que Deus está chamando a tua atenção, dizendo assim, ó, aqui na sarça, vem cá, olha aqui. E para que Moisés não passasse direto, a sarça pega fogo e não se consome, e ele percebe aquilo e diz, algo diferente está acontecendo, eu preciso ir ali. Deus está chamando você. Está nessa fase? Ou você está na fase em que Deus diz, ó, arranca as sandálias dos pés, isto é, muda de identidade, muda de coração, muda de vida, arranca o que não presta e joga fora. E ande puro, em santidade na minha presença. Ou você já está na fase em que Deus está dizendo assim, ei, eu tenho um trabalho para você. Daí não importa o tamanho do trabalho, o que importa é o tamanho de Deus que manda você trabalhar. Ou você já está na fase da execução, obedecendo a Deus em tudo aquilo que Deus te chama para fazer, como nós lemos agora que Moisés foi. E não obstante os obstáculos, ele obedeceu ao Senhor. Em qualquer fase que você esteja, você depende totalmente de intimidade e comunhão com Deus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós só queremos te obedecer. Nós só queremos caminhar contigo. Nós só queremos ser cheios do teu Espírito Santo. Nós só queremos ser totalmente purificados diante do Senhor. Por isso consagramos ao Senhor a nossa vida. Consagramos ao Senhor a igreja. Consagramos ao Senhor as famílias da tua igreja. E pedimos a Deus que o Senhor derrame do teu Espírito, da tua graça, do teu poder. E que possamos unidos, ó Deus, obedecer à tua vontade. Esteja trabalhando, ó Deus, em cada vida, em cada coração. E que possamos estar juntos aos teus pés, obedecendo ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Grande é o Senhor Todo-Poderoso, Deus Criador, aquele que nos amou, nos ama, morreu por nós, Deus Filho, morreu por nós, entregou, para que através da sua obra nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Esse é o Senhor que era, que é, que há de vir. É o Senhor
que nós somos tão pequenos perto de Deus, nós não conseguimos dimensionar. Deus não tem limite, como Deus não tem um corpo. Nós, muitas vezes, através da nossa intenção pecaminosa, dos nossos defeitos, nós buscamos ídolos. Nós tentamos colocar Deus em alguma coisa. Os povos idólatras fazem um ídolo, uma estátua, que precisa de um calço porque ele não se sustenta, ele não fica de pé sozinho. Às vezes nós colocamos a nossa adoração em papel, que com esse papel você pode comprar coisas. Às vezes nós depositamos a nossa fé em coisas, em nós mesmos. O meu esforço, o meu trabalho, o que me move é o meu, é o que eu produzo. Nós temos que deixar tudo isso de lado, porque isso é tolice, isso é bobagem. O Senhor é grande, Ele tem todo o poder, Ele conhece tudo, Ele conhece o seu coração e Ele está presente em todo lugar, Ele é onipresente. É esse Deus a quem adoramos. Nesse momento, nós entregaremos os dízimos e ofertas, lembrando que o Senhor não precisa de nada disso. O Senhor não precisa de nenhum de nós aqui. Ele já vivia em perfeita harmonia na Santíssima Trindade, no conselho de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, manifestando amor um para com o outro. Ele não precisava da gente, mas Ele nos amou. Ele nos amou, Ele sabia que nós iríamos errar, mas Ele nos criou não como robôs, não programados, mas Ele nos fez para que honremos e adoremos o nome do Senhor. Então, pelo amor que cada um de nós temos ao Senhor, nós o louvamos, nós o adoramos e nós entregamos todo o nosso ser a Deus. Porque grande é o Senhor e nós reconhecemos isso. Cidade do nosso Deus, eu
Vamos nos colocar de pé. Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui estamos na Tua casa, Senhor, orando, buscando e contemplando a Tua presença, Senhor. Sabemos que o Teu Espírito está aqui, Senhor, sabemos que a Tua igreja está reunida, Senhor, com o propósito de Te adorar, com o propósito de exaltar o Teu santo nome, Senhor. E eu peço aqui, Senhor, em nome dessa igreja, graça e que o retorno às nossas casas, Senhor, que o Senhor nos proteja, que na nossa semana haja prosperidade, que na nossa vida, que nos nossos relacionamentos, Senhor, que possamos dar testemunho da Tua grandiosidade, Senhor. Não porque haja qualquer mérito em nós, Senhor, mas que as pessoas possam ver a transformação que o Senhor gera em cada vida, Senhor. Cada vida que o Senhor toca é uma vida transformada, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, agradeço pelas Tuas bênçãos e agradeço porque o Senhor nos ama. Em nome de Jesus, amém. Convido o pastor para a bênção apostólica. Vamos orar. Senhor, proteja a Tua igreja, as famílias da Tua igreja, de todos os perigos e de todos os males. Que os Teus anjos estejam acampados e que haja proteção, ó Deus, de cada lar. Proteção no trânsito também, proteção dos perigos, ó Deus, dessa sociedade. Nós Te pedimos isso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Domingo, ceia do Senhor, então, estaremos participando. E sexta-feira, oração. Porque a oração é que nos coloca de pé e que nos protege. Precisamos orar por nós e pelo Brasil, né? Vamos colocar diante do Senhor. Dê um abraço aí no seu irmão. Deus abençoe a todos.